Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. E dessa vez nós iremos falar sobre outra passagem bíblica que tem causado uma certa polêmica no meio acadêmico, entre os estudiosos, entre os teólogos e até mesmo entre grupos cristãos diferentes, certo? Que tem uma linha de pensamento diferente. Por exemplo, essa passagem se encontra em Romanos, capítulo 9, versículo 5, que diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Veja, Deus bendito eternamente na minha tradução. A minha tradução que eu tenho nas mãos é Almeida Revista e Corrigida, certo? Como vocês podem ver aqui. Veja, mas tem outras traduções que não trazem Deus bendito eternamente, traz Deus seja bendito para sempre, ou Deus seja bendito eternamente. Então, qual a diferença? Bem, há uma certa diferença, porque uma vírgula numa frase muda todo o sentido da frase. Então é isso que nós temos que entender. E lembrando que os manuscritos, nos primeiros séculos do cristianismo, eles eram produzidos e reproduzidos por amanuenses e copistas profissionais. Então, eles copiavam e recopiavam a mãos, certo? À mão. Então, não existia ainda a imprensa. Antes da imprensa, da invenção da imprensa, os manuscritos eram assim. Então, muitas vezes, por exemplo, tem uma família de manuscritos, vou fazer uma comparação, que veio do textos críticos. Outra família de manuscritos veio do textos receptos. Então, nós temos que ver qual a tradução mais confiável, certo? Então veja, porque existem traduções que trazem Deus seja bendito para sempre, existem outras traduções que trazem Deus bendito eternamente. Mas vamos analisar aqui o contexto. Veja que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia, certo? Então, muitos, por exemplo, como grupos cristãos, como as Testemunhas de Jeová, que se denominam cristãos, na verdade, eu não considero o Testemunho de Jeová cristão, pelo fato de que negam a divindade de Jesus. Então, os Testemunhos de Jeová, por exemplo, na tradução deles, eles trazem Deus seja bendito para sempre, certo? Então, difere. E quando você vai olhar aqui, o contexto está falando de Cristo. Você veja que Romanos capítulo 9, vamos ler do 1 até o 5, que diz: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, quando vemos aqui, nós percebemos aqui que no texto há uma continuação, certo? Então, veja, quando você traduz assim, Deus seja bendito eternamente, ou seja, corta a continuação daquilo que vem falando na oração, certo? Agora, o mais correto é Deus bendito eternamente, porque está dentro do contexto. Porque o contexto está falando de Cristo. Paulo está enfatizando Cristo, está enfatizando também aqui a sua divindade. E muitas seitas que negam a divindade de Jesus, eles escondem isso. Então, em vez de traduzir Deus bendito eternamente, ou Deus bendito para sempre, eles traduzem Deus seja bendito eternamente. Ou seja, para tentar esconder a divindade de Jesus. Então ele segue dizendo, aí no versículo 5 diz, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Muito bem, então aqui nós vemos claramente que há uma continuação na narração. Então aqui combina e coopera com todo o texto, certo? E se você traduzir Deus seja bendito para sempre, em vez de Deus bendito para sempre, ou Deus bendito eternamente, então tira todo o sentido do texto. Porque o texto está falando de uma continuação. Dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então, se você diz Deus seja bendito eternamente, você quebra essa linha de raciocínio. Certo? Então, pessoal, é isso. Então, veja aqui que nós temos que
que vê a questão do contexto para entendermos o que realmente o Escritor Sagrado quis dizer. E aqui Paulo está enfatizando a divindade de Jesus, dizendo que Jesus é realmente Deus bendito eternamente, Deus bendito para sempre. Amém? Então, Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.